Ui. Então, agora nessa continuação de psicanálise, o tema são os medos do paciente. E provavelmente você que está tendo aula com o JP, ele vai pedir para você ler o caso Catarina. E você que está só vendo o vídeo, procura o caso Catarina para entender essa história da neurose, histeria e ansiedade. Desculpa, dos medos. Isso é tranquilo. Então, para você que quer saber mais sobre os medos na tese da psicanálise, leia o caso Catarina e começa assim, com uma frase bem explicativa, um exemplo do que é o medo e por que ele fica no nosso inconsciente. Uma pessoa como eu, que tem medo de aranha, eu posso evitar as aranhas, mas eu não posso evitar o medo original de sentir medo. Não posso evitar isso, só posso evitar as aranhas. Então isso fica encrustado em mim. E a partir do momento que o paciente fala, o profissional ele tem que identificar. Isso não é uma adivinhação, isso é um rastreamento do inconsciente que o analista faz. E na tese da psicanálise, então, uma neurose, por exemplo, obsessiva e compulsiva, ela é uma ideia fixa, que é obsessiva, que gera um sentimento de culpa, normalmente, né, não é, tem suas exceções, mas normalmente gera um sentimento de culpa, e para esse sentimento ser aliviado, gera-se um ritual compulsivo. Um dos sintomas também típico do neurótico obsessivo compulsivo é a procrastinação. Adiar e não resolver. Então, ele fica procrastinando coisas para substituir as lacunas daquele medo e tudo mais. Isso, na verdade, a gente tem que lembrar da parte do inconsciente criar as suas defesas. Então, a defesa, agora como o termo pegou recalque, né? Você tem algum recalque, alguma coisa, você reprime aquilo e essa é a sua primeira defesa, é reprimir. A primeira defesa, ela existe no mecanismo do inconsciente, então não é o fato de você ter coisas reprimidas que te faz ser um neurótico obsessivo compulsivo, não. Isso faz parte do funcionamento saudável. Você tem que reprimir coisas, não dá para acumular tudo que você viveu e se lembrar de tudo. Então é normal você reprimir alguma coisa que te incomodou para viver melhor. Só que existe uma segunda defesa, e aí é essa defesa que vai definir se é uma patologia ou não. Mas você tem que pôr assim a bom dia. Então, quando tem uma conversão nessa segunda defesa, é uma histeria. Se há um deslocamento com uma evitação, é a fobia. E assim vai essas composições, está em lacunas aqui. Mas é a segunda defesa, então, que vai determinar se o que você tem é patológico. Então, como que acontece? Essa lembrança reprimida, ela sempre tem escondido algum afeto. E se você for reparar, normalmente as coisas que a gente passa que são emocionantes, se casar, ganhar um membro na família, todos esses impactos, essas lembranças, elas têm muito afeto. Mas o tempo, ele não só modifica a lembrança, como a intensidade do afeto. Não foi mais ontem que a pessoa nasceu, você vai lembrar daquilo cada vez vai falar com menos detalhes e com menos afeto, né, sobre aquilo. Só que quando algo é reprimido mesmo, essa relevância afetiva, ela produz uma espécie de falso esquecimento e o afeto, então, ele não sofre. Ele não sofre esse desgaste junto com o tempo. A lembrança reprimida, ela tem um afeto tão latente como se tivesse acabado de acontecer.
E o medo é isso, parece que acabou de acontecer. Então, o inconsciente, ele é atemporal. Quando fica no inconsciente, não é mais o tempo que vai determinar a intensidade. Está lá e acabou. Então, quando o paciente deixa de sentir a repressão, o recalque dessa lembrança, vai surgir o sintoma. E é isso que vai depender da sua próxima defesa contra aquele medo. Então, quando aparece o sintoma, é uma solução do neurótico. Ele não está resolvendo nada. Ele está substituindo isso, né? Então, existem duas forças contrárias nessa briga dinâmica, que é o trauma latente, sempre como presente. Vai, decide onde você vai ficar. O trauma latente, junto com o esquecimento forçado daquilo. É realmente uma dinâmica que acontece dessas duas forças, que tem um resultado antagônico que causa o equilíbrio, né? Então, todo sintoma na psicanálise, ele é neurótico. Todo sintoma neurótico na psicanálise, ele é resultado dessa psicodinâmica entre o trauma latente e o esquecimento forçado. Ainda temos um tempo pico. Então, o psicanalista, obviamente, ele vai focar no inconsciente e ele tem técnicas, ele usa de técnicas para atingir esse inconsciente. Então, tem aqui a percepção dessa psicodinâmica, ela se dá após o abandono da hipnose, na história da psicanálise, quando, pela técnica da pressão, que é apertar a testa, fazer pressão assim na cabeça do paciente para que ele se lembre. Só que ele percebe, Freud no caso, que essa técnica de pressão acaba causando um efeito oposto. Aquela lembrança que estava sendo reprimida, com a pressão ela ainda faz mais esforço para reprimir mais ainda. Então, essa técnica, no lugar de liberar as informações, estava ajudando a conter ainda mais essas informações. Então, essa força, Freud denominou de resistência. Então, quanto mais a psicanalista forçasse, mais aumentaria a resistência do paciente com aquela lembrança. E isso tudo ia nos primórdios da psicanálise ainda. O início dela já foi simbolizando esse marco da mudança de técnica, que é o abandono da hipnose, o abandono da técnica de pressão, e começa a se optar pela técnica da associação livre. Então mudam-se as descobertas e cria-se um método psicanalítico por excelência. Então, a associação livre não tem um direcionamento, como o nome deixa claro. Ele pode falar qualquer coisa ao paciente, mesmo que desorganizado de início. Conforme ele vai soltando as palavras, você pode fazer isso também no papel, é capaz que você ache um sentido depois, como cada uma levou a outra, mas aí é mais fácil você levar para um psicanalista. Então, aos poucos, na fala do paciente, algumas coisas se destacam e chamam a atenção, e a análise acontece, então, percebendo essas camadas profundas do inconsciente se revelando na associação livre. E as primeiras lembranças, elas podem ter sido criadas, deturpadas, fantasiadas pelo nosso inconsciente, pela nossa imaginação, e elas passam a ser reais. Então, muito do que a gente lembra nem sempre aconteceu da forma da realidade. Foi uma fantasia, ou você às vezes pode sonhar alguma coisa e depois já não se lembra se aquilo foi um sonho, se aquilo aconteceu. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, se você se vê na sua lembrança, já está deturpada, porque como que você vai se ver de frente se é você que está agindo nela, né? Então, quando você tem uma lembrança, você se vê na cena, alguma coisa a sua mente já deturpou naquilo para formar aquela imagem. E as lembranças da infância, então, elas são as que têm mais carga de fantasia do que de todas as fases da vida. Elas têm muita fantasia, então muitos traumas que você vive e são reais, na verdade um dia foram fruto da sua imaginação, mas isso pouco importa, porque se tornou realidade para você.
Se se tornou uma patologia para você, ela tem que ser tratada. É real agora, é real. Então, não tem muita importância saber se foi fantasia ou não. Tem que ver o que está ali e tratar. Então, essas fantasias também, normalmente, elas revelam algum desejo, né? Qual que é o seu desejo? O seu desejo inconsciente? Não é comer barata, não, né? Então, elas revelam algum desejo, que também a nossa mente ela está sempre agindo. Então, para continuar explicando o medo na psicanálise e qual que é, então, a função de você ter uma fantasia na sua lembrança. A fantasia ela é a expressão do desejo inconsciente que você está reprimindo. Então, quando você lembra de alguma coisa e a sua mente já deturpou, como aquele exemplo de você se ver na sua lembrança, o que já está deturpado, porque se você está se enxergando na cena, ela já não é a realidade, onde você era o único que não se via, né? Aí as fantasias que o seu pensamento faz nessas lembranças e também nos medos, elas revelam algum tipo de desejo. E o grande problema que faz todos esses desejos virarem patologias, o problema não é você sentir o desejo. O problema é você não poder sentir e realizar esse desejo. Como, por exemplo, a relação tão complicada entre mães e filhos. O problema não é o filho sentir raiva da mãe. O problema é ele não poder sentir a raiva da mãe. É isso que é o problemático do negócio. Sentir a raiva tudo bem pra ele. Ele está acostumado a sentir raiva de muitas coisas. Mas isso ser moralmente errado e também aceito por ele como errado é o que faz com que seja tão doloroso sentir raiva da própria mãe. Ou ao contrário, a mãe que sente raiva do filho, e aí tem aqui já uma neurose obsessiva compulsiva, que vira o próprio toque, né? Que é, por exemplo, a mãe que ela fica sempre conferindo se o gás ele tá fechado, ele tá desligado, e ela mora com um filho já solteirão aí de uns 40 anos, e esse filho, então, por morar com ela e controlar a parte da rotina dela, ele impede que ela tenha algumas liberdades e autonomia dela. Então, inconscientemente, ela está fazendo esse ritual obsessivo-compulsivo de conferir o gás, porque ela está reprimindo o desejo de que realmente a casa dela exploda, mate o filho e não seja culpa dela, porque ela era a única que estava conferindo o gás. Então, é mais ou menos tudo isso que acontece inconscientemente. O maior desejo dela em conferir aquilo, em ter tanto cuidado com o gás, era justamente o efeito oposto, que aquilo realmente explodisse, matasse o filho dela e deixasse ela liberta, não só dele, como da culpa. E realmente ela é bem doentia. Também tem outro tipo de medo que revela isso. Uma pessoa que tem medo de sair e se perder, não vai a lugar nenhum porque ela tem medo de se perder. Na verdade, isso pode ser um grande desejo reprimido de se perder na vida, né? De fazer coisas sem rumo, então ela reprime aquilo com outras condutas e mal sai com medo de se perder, mas esse perder teria outra conotação no desejo, é o se perder da liberdade ou até libertinagem, que é o desejo reprimido. Então é isso que acontece dessa forma que a mente se defende. Então as cenas traumáticas, elas são as coisas que passam perto da sua fantasia, por isso elas são importantes para rastrear os seus desejos. Então, nessa tese 1, fica mais ou menos que os sintomas neuróticos, eles são uma realização disfarçada de um desejo erótico ou agressivo infantil, que é esse, por exemplo, de se perder, que era mais com a conotação erótica, ou o exemplo da mãe que confere o gás, que já era um exemplo mais agressivo. Então é mais ou menos tudo isso que acontece para formular os seus medos, e é importante rastrear
as suas fantasias para detectar os seus desejos e você parar de ser escrava dos seus medos e viver mais pelos seus desejos inconscientes.